Vamos continuar com aquela discussão entre comparação entre modos de execução. E aqui é uma outra comparação muito interessante, é uma comparação entre Java e Python. E esse foi um trabalho da Janaína Schwarzbach, que na época era mestranda e hoje ela é doutoranda sob minha orientação no INFI-URGS. Aqui vocês podem ver as 10 linguagens de programação mais populares, de acordo com diferentes índices, certo? Vocês podem ver que C ela é muito popular com Java, e Java, que dependendo do que se mede, mas enfim, C e Java são provavelmente as linguagens mais populares, e Python vem ganhando popularidade, principalmente pela sua facilidade de programação. Python é uma linguagem muito fácil de ser programada, que aumenta a produtividade. Notem que Python são orientadas a objetos, são interpretadas e são de propósito geral. E Python ela é mais dinâmica do que Java, por exemplo, a tipagem. Isso vai também fazer com que Python seja naturalmente mais lenta que Java. O que significa ser interpretado, gente? Interpretado, por exemplo, eu tenho a JVM, Java Virtual Machine. Como é que funciona? Eu tenho Java, eu tenho o .class compilado do Java, e ela vai ser interpretado, os bytecodes, no caso do Java, que se chama bytecodes, depois que ele é compilado. Então, o .java ele é compilado para bytecodes, ele vai ser interpretado pela JVM e vai ser executado, por exemplo, no x86. A grande vantagem disso é que uma vez que eu tenho a máquina virtual e eu tenho para diferentes plataformas, como por exemplo o ARM, eu executo o mesmo Java. Então o programador, ele programa uma vez, o programa ele depura uma vez o programa, depois ele tem uma garantia que independentemente da plataforma, desde que tenha uma máquina virtual Java compatível, que sigam todas as regras da máquina virtual Java, ele vai executar em qualquer lugar. Então isso é muito bom para manter a portabilidade de código, e isso é um dos motivos que Java é tão popular, porque ela basicamente executa em qualquer lugar. Então notem, é muito cômodo nós termos o nosso ambiente de programação, programar e testar, a linguagem funciona e basicamente colocá-la para executar em qualquer lugar, ter a garantia que o comportamento vai ser o mesmo. Então isso é realmente muito interessante. Então a metodologia é essa, nós vamos comparar o CPython e o PyPy, que é um just-in-time. O que é um just-in-time? O just-in-time, um compilador just-in-time, ele faz o seguinte, ele além de interpretar, durante a interpretação, então eu tenho o meu código aqui, e ele está executando para colocar no processador, então ele está basicamente transformando esse código para nas instruções ativas do processador, mas enquanto ele está fazendo isso, ele está analisando o código e ele aplica otimizações no código. E essas otimizações elas são gravadas à memória, e uma vez que o código é achado novamente, é puxado novamente para execução, ele pega essa otimização. A gente vai ver isso com detalhes durante a cadeira, certo? Mas isso é Just-in-Time Compiler. O Java também tem há muito tempo Just-in-Time Compiler. Então, por que PyPy? Aqui eu tenho várias maneiras diferentes de executar Python, certo? Vocês podem notar que há uma variação entre as maneiras diferentes, em diferentes tipos de classes de benchmarks, digamos assim, por exemplo, threading e comuns. Isso foi tirado desse artigo aqui, 3E Software, ok? Porque eles veem implementações comuns de como executar Python. Vocês veem que PyPy ele realmente é o mais eficiente. Então nós estamos pegando o mais eficiente para comparar com Java. E aqui tem mais uma comparação do Python 2.7 vezes Python 3, mostrando aqui que o PyPy 2, no caso, em termos de execução, ele é mais rápido que todos. Esse é o onde foi executado, é o nosso ambiente, num Core i7, 6700, rodando 3.4 GHz, com 4 cores e 8 threads. Aqui é a configuração com o Ubuntu, usando esses registradores, o REPL Library, que acessa os registradores da Intel que nos dão vários dados de desempenho, dados de energia, de acesso a cache, um monte de coisa bacana. A Intel nos provê isso aí
desde talvez o SandBridge, se eu não estou enganado, desde o SandBridge da Intel, a gente tem acesso a esses registradores, esses contadores de hardware que nos ajudam a medir coisas. Uma outra coisa que eu vou falar por cima é que cada thread ele acessa o interpretador. Isso significa que cada processo que tem o seu interpretador Python roda com o seu próprio Global Interpreter Lock. Então, quer dizer que cada um tem que rodar com seu próprio interpretador. Então, na verdade, o que acontece é que nós não temos um multhread de verdade no Python. Nós temos que ter um interpretador para cada programa que está executando. No caso, se for programa com várias instâncias paralelas, nós vamos ter vários interpretadores. Isso tem várias desvantagens, certo? Tem uma vantagem que é a segurança, mas tem outras vantagens que é o desempenho, é o aumento do consumo de memória, tudo isso aí. Mas também é um detalhe mais de curiosidade. Então, aqui são as implementações que a gente vai comparar, Python com multiprocessing, com algumas maneiras diferentes de fazer isso, e o Java usando threads. Se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem entrar em contato comigo, eu posso colocá-los também em contato diretamente com quem executou experimentos, que com certeza vai conseguir explicar bem melhor, vai ter bem mais detalhes de implementação do que eu tenho aqui. Aqui são os benchmarks. Foram usados 3 benchmarks do NASA, NASA é da NASA, são o CG, o IS e o FT. E notem que cada benchmark tem classes de entradas diferentes, tamanhos de entradas diferentes. E olha que bacana, gente. Eu tenho então 2 maneiras de rodar. Eu tenho Python com processo, Python com threads. Eu tenho o PyPy. Então, a maneira convencional de executar Python, o PyPy processo e threads. Olha aqui. Olha a diferença de execução, de tempo. Vamos lá aqui. Olha a diferença de tempo. Então, esse é Python processo e threads. Mas se a gente comparar, vamos comparar uma coisa igual. Ó. O que é o mais rápido? Aqui o Python com processo está aqui e o PyPy com threads aqui. Então, nós temos uma diferença de basicamente dobro de velocidade. Isso aqui é Java, gente. Isso aqui é Java. Olha onde é que está Java. Mesma coisa aqui, nós temos um desempenho muito parecido entre a execução do PyPy e o Python com processos. Mas olha onde é que está Java. Olha onde é que está Java. Olha a diferença em energia. Por quê? Porque é muito acesso à memória desproporcional. Então aqui é o tempo do Java, para o pior caso, que é o Python com threads, 180 vezes quase, e olha a diferença de energia. Por que a diferença de energia é ainda maior que a de performance? Porque eu tenho, desproporcionalmente falando, muito mais acesso à memória. Isso aqui é o EDP, certo? Notem que essas figuras são diferentes porque os eixos são diferentes. E tem uma diferença descomunal entre o PyPy com threads e Python com processo, que é o melhor, o executor do Python normal versus o PyPy. E aqui é Java. Então, aqui também se repete EDP, lembra o que é EDP? Energy Delay Product, é o produto entre desempenho e energia, para ambas as classes de entradas. E o que mostra aqui é que Python é muito bom para produtividade, mas ele é muito ruim, muito ruim para tanto energia quanto desempenho. E isso se repete para todos os benchmarks. Aqui é tempo, aqui é energia, olha a diferença. Aqui é a mesma coisa, energia e tempo, olha a diferença aqui. Notem que aqui nós estamos numa escala diferente, então é o IS mudando classes. E a mesma coisa para o EDP, que a diferença é enorme também, pegando Python processo e PyPy com threads. Finalmente o FT, mesma coisa, tá? Notem que eu não cheguei nem a comentar, eu estava sempre vendo 8, né? Mas aqui, quanto aumenta o número de threads, é serial, 2, 4, 6 e 8 threads ao processo. Uma outra coisa que é interessante a gente pode ver aqui, ó, é que o Python ele não escala muito bem, certo? Quando tu aumenta o número de processos. Ele não tem uma escalabilidade, escala bem com 2 e depois ele escala muito bem mais. Isso também pode ser observado nos outros benchmarks.
Então, o segredo aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que talvez o Python é bom para fazer coisas pequenas, para automatizar algumas funções, mas por isso que as empresas geralmente não levam Python como uma linguagem de programação séria, no sentido de desempenho. O Google, por exemplo, dizem que o Google começou com a linguagem Go porque eles queriam preencher esse vazio de produtividade de Python, mas tendo um desempenho muito superior do que Python tem. Como vocês podem ver aqui, Java, que já não é uma linguagem extremamente rápida, gente. Java já não é o melhor caso de linguagem rápida porque ela roda em JVM, apesar de ter o Just-Time Compiler, que a gente vai ver que vai melhorar bastante. Java não é o maior exemplo de linguagem rápida. Então imaginem essa diferença aqui, que tem, por exemplo, aqui em tempo, uma coisa enorme. Certo? Então, essas são as considerações finais. Novamente, isso aqui é um slide secundário, um grupo de slides, só para vocês verem a diferença de tempo de execução. Eu acho que nesse caso, o Python, talvez a produtividade do Python não iria ser pagar ou não ser pague, considerando o overhead de desempenho que ele tem. Então, o Python realmente ele tem que ser usado com muita parcimônia. E é isso aqui, é isso aí. Aqui estão as referências que a gente usou.